E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Eu sou o Igor Fernandes, um artista de teatro que, assim como você, também coleciona e gosta de quadrinhos, meus amigos. Então, se você também gosta desses conteúdos, deixa o teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vem conhecer aí um pouco mais do que eu faço com relação aos quadrinhos. E aí, simbora, esse vídeo é um vídeo um pouco diferente. Eu pensei em muitas formas do que poderia ser esse vídeo. Poderia ser um top 10, poderia ser do pior ao melhor, do que eu mais li, do que eu menos li. Mas eu parei pra pensar, é assim, a Marvel que eu gosto de ler, ela é a Marvel como um todo. Mas claro que tem os seus lugares, né? Eu coloquei numa certa ordem que possa ser uma sugestão cronológica ou mais uma sugestão de iniciação a uma leitura Marvel, né? Mas enfim, de uma forma ou de outra, não é bem um guia, mas que possa servir, que possa de alguma forma, essa minha sugestão possa servir de alguma forma para você. Não sei. Essa foi a minha trajetória. Então, assim, vamos lá. Algumas publicações estão fáceis de encontrar e outras mais ou menos, mas aí tem algumas que estão em formatos que estão hoje aí, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos lá, simbora. A primeira é Marvels. Marvels de Alex Ross e Kurt Busiek é uma obra que é o seguinte, ela mostra um panorama da Marvel, um panorama que, diga-se de passagem, mostra desde os primórdios da Timely Comics, que depois se tornou Atlas Comics, e por fim a Marvel Comics nos anos de 1961. E aí a gente pode ver assim, claro, a arte primorosa do Alex Ross é extraordinária, mas a perspectiva da narrativa é das pessoas comuns, vendo esses personagens que são essas maravilhas surgindo na Terra, surgindo no planeta e sendo observadas pelas pessoas, tentando entender e lidar com essas, enfim, essas personas que são super poderosas. Lembrando que a Marvel surgiu como Timely Comics, com personagens como Namor e o primeiro Tocha Humana, ali também em meados de 1938, 39, 40. E aí você tem também, em 64, você tem, né, em 62, né, perdão, a origem do Cabeça de Teia, o personagem mais popular da Marvel Comics, quiçá do mundo inteiro. O Homem-Aranha tem uma curiosidade nessa época, que pelo traço do Steve Ditko, o Cabeça de Teia, na verdade, ele usava vermelho e preto. Mas como na questão, para poder destacar a escuridão do figurino, eles colocavam alguns traços, algumas sombras em azul, que é para dar uma espécie de um preto azulado, um preto, um tipo de material que brilhava, que fosse meio parecido com um verniz, enfim, é algo que pudesse brilhar. Só depois, com o tempo, é que a cor azul realmente ficou tomando de conta do uniforme do Teus. E a fase do Dítico, ela deixa toda a herança para que a gente conheça o Homem-Aranha como ele é hoje. Tanto é que eu acredito que assim, os filmes do Sam Raimi não seriam os mesmos se ele não tivesse se inspirado mais na origem do que em qualquer outro material. Aí você tem um salto bem bacana que é as Guerras Secretas de 1984, que foram praticamente a primeira maior grande saga dos quadrinhos, mesmo que tenha sido para vender brinquedo, era o que tinha, né? Era o que dava para fazer naquela época. Mas a fim da verdade, ela é muito divertida. Eu entregaria isso na mão de uma pessoa que está começando a ler Marvel, para ela ver que muitas vezes nem a própria Marvel se leva a sério, porque, enfim, tem coisa que não precisa. Eu acho que isso aqui é isso mesmo. É para ser divertido, é para ser mesmo uma criança brincando com os seus bonecos. E com o tempo você vai percebendo o valor dessa saga, independente do traço dela ou da seriedade da trama que não existe, né? Mas eu gosto. Não estou dizendo assim que eu odeio, mas foi uma experiência e tanto. Sempre é, né? E aí, assim, para limpar as vistas, é claro que ali logo em seguida você tem que mergulhar em coisa que realmente é boa demais. Então, é Quarteto Fantástico do John Byrne, que teve várias publicações, formatinho da Abril, capa cartão da própria Panini e depois, né, o próprio Omnibus da Panini. E assim,
Ah, Igor, mas se eu nunca li Quarteto, eu vou logo pro John Byrne? Vai, não tem problema nenhum não. Ele sempre se volta ao Jack Kirby e ao Stan Lee. E o Quarteto, ele é um grupo, ele é o primeiro grupo da Marvel, o primeiro grupo de super-heróis da Marvel. E ele costura todo o universo Marvel. Muita coisa teve origem nas histórias do Quarteto Fantástico e não foi diferente na fase do John Byrne, que foi tão brilhante que, pelo menos a Panini fez mais do que a sua obrigação de que trazer a fase completa dividida em 2 ônibus. E aí, assim, embora não seja tão cronológico assim, mas você avança um pouco lá na frente, e aí, assim, a experiência que você diz assim, pronto, realmente a Marvel é pancada, é quando você lê Demolidor, A Queda de Murdoch. Aqui você, depois de ter lido já essas coisas que eu mostrei até agora, você vai ver que aqui se destoa, porque é o retorno do Frank Miller ao personagem, trazendo um artista maravilhoso, que é o David Mazzucchelli. E aí você tem uma história muito mais consistente, muito mais séria e muito pesada. E é muito importante ver essa desconstrução, mesmo que você não tenha visto nada antes, porque aí você vai acabar voltando para o material que vem antes e ver que realmente o quão incrível é essa história. Então, embora tenha vindo um pouco antes, mas eu Wolverine de Frank Miller e Chris Claremont, ela já é um pouco mais leve. Não é que ela seja mais leve, ela é um pouco mais direta do que A Queda de um Murdoch. Em compensação, ela é uma versão do Wolverine que esclarece muito quem ele é, apresenta muito do que o personagem se tornou nas mãos do Chris Claremont, e num traço selvagem e cheio de ação do Frank Miller, que se inspirava nessa época nos quadrinhos argentinos e nos mangás. E aí você, para poder fechar assim com chave de ouro essa fase mais oitentista, você pega aqui o incrível Hulk de Peter David. Rapaz, se o Hulk ele é difícil de você ler se você tem um certo preconceito com o fato de ele não ser um herói convencional. Mas aqui você tem como compreender porque o Hulk ele é um personagem interessante. Porque ele é a personificação de conceitos. Conceitos da própria psicanálise. Tem uma história, por exemplo, que é o Hulk mencionando das memórias dele misturadas com as memórias do Bruce Banner, de ele ter sido abusado pelo pai dele, de ter sofrido violência, de ter apanhado, de ter sofrido violência psicológica, abusos psicológicos. E isso reflete também na fúria incontrolável do Hulk, e que aparentemente até então era sem sentido. Então muito disso acontece nessa fase do Peter David e que é chocante quando você lê e espera de repente só o Hulk quebra-quebra, né? E aí, assim, entrando nos anos 90, enchendo os olhos de uma arte visual cheia de detalhes e de impacto, que é Todd McFarlane com o Homem-Aranha, na revista solo Homem-Aranha, e que traz como primeira fase Tormento, onde você vê ele com sua famosa teia espaguete e suas imagens cheias de impacto visual, cheias de dinamismo, de beleza, e que, assim como ninguém, como um grande mestre das artes visuais e do design, sabia o que fazia a gente encher os olhos e ficar impressionado. E aí, assim, Todd McFarlane desenhando Homem-Aranha nessa época foi uma herança que ele deixou antes de sair, e que eu acredito que quando ele estava começando a ficar bom de verdade, pra valer, até pros os haters do próprio Todd McFarlane, ele acaba saindo da revista. Mas deixou esse, como é que eu posso dizer, deixou esse entusiasmo para quem leu essa época. E aí você tem ali a primeira fase boa, um arco assim pra. Se a Guerra Secreta de 84 ficou aquele gostinho esquisito, aí você tem Desafio Infinito com George Pérez, Ron Lim e Jim Starlin, que como roteirista o Starlin desenvolveu praticamente, né, toda essa fase cósmica da Marvel de uma forma extraordinária para honrar o legado que o Jack Kirby deixou. E assim, é para mim
Assim, você pode não ler mais nenhuma outra saga da Marvel e ler só isso aqui, acabou a sua vida. Pronto, você vai poder dizer assim, Marvel presta mesmo, esse caralho. Tanto é que é a HQ que inspira o filme Guerra Infinita, né? Embora o nome aqui seja Desafio Infinito e Guerra Infinita seja outra coisa. Enfim. E aí você assim, pra você fechar sua fase noventista, pega aí o X-Men do Jim Lee pra tu se divertir mesmo, assim, sem pretensão nenhuma. O roteiro do Claremont já não é mais essas coisas, mas Jim Lee sabe fazer o que a gente gosta de ver, que é aquela ação com impacto, com requinte, que é a fase boa do Jim Lee, que é quando o Jim Lee estava no auge. Depois disso o destroço o acompanha. E aí assim, é muito gosto pessoal meu, mas foda-se, mas Motoqueiro Fantasma, com arte de Tex, Xavier Salteres e tantos outros que nos anos 90 fizeram o Cabeça de Fogo, né, o Cabeça de Fósforo aqui, ser um personagem muito interessante. Eu sempre gostei dos personagens marginais. E o Motoqueiro Fantasma não podia faltar nessa, digamos, jornada Marvel de qualquer leitor. Aí para avançar um pouco, entrando já nos anos 2000 e pouco, pega Jorge Pérez e Cândido Busnieco fazendo Vingado pra tu ver. Rapaz, isso daqui é bonito demais. Pegaram um roteirista que adora super-heróis com um desenhista que também ama super-heróis, que é o Jorge Pérez. Então você tem dois caras que adoram fazer super-heróis e que não tem medo nenhum de fazer esse trabalho parecer tão glorioso quanto ele tem que ser, porque realmente é glorioso. E aí, por fim, minha última indicação para você poder assim, pronto, agora eu já me iniciei na Marvel, ou digamos, eu já vivenciei uma trajetória inicial, depois dessa daqui, eu posso entrar na região da loucura, que é Guerras Secretas de 2015, onde depois das incursões que mudam e eliminam todo o multiverso Marvel, fica apenas um mundo bélico e um universo Marvel todo novo, refeito, com o Doutor Destino governando tudo e a galera tentando organizar as coisas, e o universo Ultimate da Marvel indo por água abaixo, e ficando o universo 616, que é o universo tradicional, tendo que lidar com esse caos. E aí, querendo ou não, isso é extraordinário. Recomendo demais isso aqui, né? Eu acabei de ler. Ele é bem extenso, tem muito tain, tem muita coisa para mostrar nisso aqui, muita coisa para correr atrás, mas eu gostei e me deu vontade de. Tem leituras que a gente precisa, às vezes, ler pra gente, sabe, chutar o pau da barraca e não ligar mais pra cronologia ou pra qualquer coisa em ordem. A gente às vezes tem que ler alguma coisa pra gente mergulhar no caos. Então assim, depois de ler isso aqui, depois de você ter lido tudo isso que eu indiquei, você pode mergulhar no caos. Pode topar na barraca, deixa, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida lhe levar. Então é isso, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que sempre vem até o final dos vídeos, sempre assiste tudo, não pula nada, deixa sempre o teu like, o comentário. Isso é maravilhoso, isso é estimulante e isso de verdade me deixa feliz e entusiasmado para não achar que eu estou só ligando a câmera e falando para a câmera. Eu sei que você está do outro lado assistindo. Muito obrigado. Uma boa semana, fique com Deus e até a próxima!